Graça e paz, irmãos, aqui meditando na história de Ismael e de Agar. Ali no todo o texto, eu estava analisando, pesquisando um pouco, eu estava vendo que Agar ali foi dado assim para Abraão, e de repente Agar por um tempo ela pensou que poderia, sobressair sobre sua senhora, e ela a desprezou. E ali entra um conflito familiar muito forte, por causa das palavras insensatas de Sara. É por isso que a Bíblia diz que a tola destrói a casa, mas a sábia a edifica. E eu acredito em momentos, em palavras, em questão de tolices, e assim como palavras de sabedorias. Então nós temos que ter cuidado, porque por um momento de tolice nós podemos levar a nossa casa à ruína. E é interessante que ali Ismael cresce, ali a promessa nasce, Isaac nasce, e ali Sara fala, não, Ismael não vai herdar juntamente com meu filho Isaac. E ali gera aquele conflito. É claro, Sara queria o mais longe possível, mas Abraão era o pai, então o seu coração doía bastante. E de acordo com os costumes da época, ele não poderia dispensar Agar, ele não poderia mandar embora. Mas o Senhor fala para mandar embora. É interessante que a cultura dizia para ele não mandar, e até se eu tivesse lá eu falava, não cara, é o teu filho, né? E é interessante porque isso me levou a pensar, porque Deus está acima da cultura, Deus está acima do que eu e você acha que é certo ou errado. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Deus falou a Abraão, manda o menino embora. E eu vejo também quantas consequências os filhos não recebem por causa dos pais. E a Bíblia vai dizer que Agar pega e sai errante pelo deserto. Ela tem um menino, ela tem uma responsabilidade, mas ela sai errante, então ela não está com a direção. E ali os seus alimentos acabam. E a Bíblia vai dizer que ela deixa o menino para morrer, porque ela não quer ver a morte do menino. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, ela primeiro foi o erro dela, ela saiu errante, ela não saiu com destino, com objetivo, com a direção. E ali ela se distancia do menino para não ver o mal, e isso também acontece nos dias de hoje. É claro que não no sentido assim tão literal do que aconteceu com ela, mas os pais às vezes vê o inimigo entrando, destruindo o filho, destruindo o lar, e tenta, e a esperança vai embora, e daqui a pouco ele simplesmente se afasta, ela se afasta, para que não veja a morte do seu filho, do seu parente, do seu esposo. Eu digo isso para nós, mas eu entendo que mesmo que as nossas esperanças venham a acabar, ainda tem solução, mesmo que os nossos olhos só vejam a morte, Deus ainda profetiza vida. Por mais que nós não vemos um futuro, Deus ainda vê um futuro, promete um futuro. E a Bíblia vai dizer que ela se afasta do menino como um tiro de arco. E quando ela está afastada, o anjo do Senhor aparece. E ele fala, Deus ouviu a voz do menino, o choro do menino. Não foi o choro dela, foi o choro dele. Eu entendo que tem muitos pais também que recebem livramento por causa dos filhos. Porque você fala, nossa, mas fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. E Deus ainda está tendo misericórdia dele, está fazendo isso com ele. Mas ele não vai colher o que ele plantou. Mas a questão é que se ele colher o que ele plantou naquele determinado momento, os filhos também vão ter que colher coisas o qual eles não plantaram. E Deus teve misericórdia do menino, porque Deus tinha promessa na vida daquele rapaz. E ali o Senhor fala para ela que ele será uma grande nação. Quando Deus fala uma grande nação, eu não posso ser uma grande nação. Através de mim pode herdar filhos, e assim vai, e se tornar uma grande nação. Aí Deus está falando a história desse rapaz, não vai acabar nele. Ainda tem muita história para ser contada, porque através dele se tornará, vai acontecer uma grande nação. E a Bíblia vai dizer que Deus abre os olhos de Agar, e ela vê o poço. É interessante que Deus não abre o poço, Deus abre os olhos de Agar. Sabe o que é isso? Às vezes as águas estão lá, o livramento está lá, mas nós ainda estamos com os olhos fechados. Que venhamos abrir a visão e que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.